em bom português, o nosso podcast. Boa noite para nós, boa tarde ou bom dia, dependendo do sítio de onde nos estejam a ouvir. Ora, cá estamos para mais um episódio do nosso, quando eu digo nosso, é teu, é meu, é de nós todos, este podcast educacional, que temos grande orgulho em fazê-lo semanalmente. E hoje, aqui a acompanhar-me, tenho mais uma vez o grande Cristian e o Marcos. Pá. Boa noite, meus amigos, como estão? Ora, muito boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês e que esta semana tenha sido bastante agradável, em que tenham realizado tudo o que desejavam. Mais uma vez, obrigado por assistirem. E hoje vamos abordar um tema muito interessante e acho que devíamos abordar, e outros podcasts se calhar deviam abordar este tema, que era essencial, até para mudanças de mentalidade. E boa noite também, boa noite para todos, boa noite. E dependendo, como o Gonçalo falou, do lugar onde a pessoa esteja, bom dia, boa tarde. Eu também desejo que tudo tenha corrido bem essa semana, que todos tenham tido bastante paz e bastante tempo para pensar e para se dedicar ao que é mais importante na nossa vida, né? Que somos nós mesmos, a princípio. Vamos aí, segue daí. Pô, que palavras sábias. Muito obrigado pelos vossos comentários. Como o Christian já disse, hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Para mim, diz-me muito. E então esse tema é a inteligência artificial na educação. Como aplicar a inteligência artificial na sala de aula. Antes de mais, queria começar por vos dar a minha visão, isto é a minha opinião, sobre o tema de hoje. É claramente que as crianças e os jovens de hoje em dia serão o futuro de amanhã. E eu, como pai, e estão mais dois pais presentes também aqui comigo neste podcast, é-me importante que o meu filho tenha um futuro risonho e, deste modo, tem que existir um investimento na educação dos mesmos. Tem que ser dadas, ou deveriam ser dadas, claro que é difícil, por vezes, em certas comunidades ou em certos cantos do mundo, mas deviam ser dadas as mesmas oportunidades a todos. E a inteligência artificial, para mim, na minha opinião, é a oportunidade do século para fazer isto e para dar essa oportunidade a todas as crianças e jovens de hoje. Pá, não sei se querem dizer alguma coisa, adicionar algo que eu pedi. Estão de acordo? Sim, eu acho que falaste bem. Temos de evoluir e acho que temos aqui uma boa ferramenta para podermos evoluir nesse sistema. Eu acho que sim. Não sei se o Marcos quer adiantar alguma coisa. Sim. Assim, eu acho que é o seguinte, na minha opinião, tá? O ensino, eu acredito que de uma forma global, ainda está muito atrelado a um modelo do século XIX, gente, que o professor é o agente do saber, chega lá na frente, joga um monte de coisa e as pessoas têm que acompanhar, decorar aquilo para fazer uma prova. Eu acho que isso tem que mudar radicalmente, e a inteligência artificial vem exatamente para isso, para fazer uma coisa mais direcionada para os alunos, né? Uma forma de ser mais pessoalizar o ensino. Eu acho bem interessante. Sim, eu acho que sim. Mas já agora, pergunto já aqui ao Gonçalo, em que na visão dele, que ele está por dentro do assunto, quer da inteligência artificial, quer da educação, na visão dele, qual era o aspecto mais importante em que poderíamos usar a inteligência artificial num dia de aulas normal? O que é que tu achas? Na minha opinião, já acho que tinha partilhado isto até, é que os alunos devem deixar de ser tratados de uma forma igual. Ou seja, em que são dados rótulos quase, digamos assim, aos alunos. Têm que todos caber na mesma caixa, e se não caber na mesma caixa, então já não é normal, né? Já tem, e já é hiperativo, ou já é isto, ou passam dados rótulos. Isso não deveria acontecer. E então, na minha opinião, é isto que poderá trazer a inteligência artificial como
ou como um valor, como uma vantagem, se eu queria dizer, que é, poderá determinar a personalidade, e as potencialidades e os caracteres dos alunos. E então depois saber, por exemplo, como é que esse determinado aluno aprende melhor, quais são as suas características, quais são as potencialidades, e depois, devido a isso, conseguir selecionar qual é a melhor forma de aprendizagem. Isso seria então, para mim, na minha opinião, uma das maiores, dos maiores benefícios da inteligência artificial. Portanto, Gonçalo, desculpa. Deixa eu fazer uma pergunta. Como você avaliaria o impacto, né, das ferramentas de IA no desempenho dos alunos e no seu próprio desempenho como professor? Sim, porque tens uma outra informação, existe um aumento da capacidade de receber um feedback individualizado, né? E consegues identificar também outras correções dos problemas e da aprendizagem dos alunos, né? Isto vai aumentar, digamos assim, a capacidade de resposta dos professores em relação aos alunos. Perfeito, sim, perfeito. e como tu disseste bem, não é? Isso ajudará depois até o próprio professor, neste caso, a escolher as diferentes maneiras de interagir, de ensinar individualmente, não perdendo muito tempo, porque sem a inteligência artificial, se calhar perderias mais tempo, correto? Exatamente. Pronto, eu acho que isto até para os professores será bom, porque vai agilizar os processos, principalmente na correção das avaliações, em que tu pões, por exemplo, os termos positivos e negativos de cada aluno. Eu acho que a inteligência artificial aí também ajudará a ser mais rápida, a ter uma avaliação final, digo eu. Eu creio que Claro, até a forma de avaliar pode ser diferente, porque assim, o que a gente vê muito a avaliação é igual para todos os alunos, mas nem todos os alunos, tem alunos, por exemplo, que são ótimos em matemática, né, são de exatas, e tem alunos que são melhores em outras matérias, em humanas, né? Até essa avaliação poderia ser mais bem, como é que eu vou dizer para você, mais bem detalhada ou melhor diversificada para esse universo de alunos, entendeu? sim, sim. Exatamente. Foi exatamente isso que vocês disseram, e a forma de ser também uma forma mais rápida vai ser vantajoso, né? Sim, vais moldar, o professor consegue moldar o ensinamento e até a própria maneira de estudo, se calhar do próprio aluno, neste caso. Acho que seria a inteligência artificial, eu sou a favor de haver uma evolução no sistema educacional a nível geral. Eu também. Se temos que usar a inteligência artificial e para ajudar, porreiro, venha ela, porque acho que é uma ferramenta muito útil para o mesmo. Neste caso, claro, nunca esquecendo, temos que ter sempre a mão humana junto à inteligência artificial, porque, como nós sabemos e bem, a inteligência artificial tem a parte do sentido e do sentimento e da direção que o humano não tem. Não tem capacidades que o humano tem, assim como o humano não tem capacidades que a inteligência artificial tem. Seria extremamente útil para aceder a zonas muito mais remotas. A inteligência artificial pode chegar aos pontos mais remotos de maneira a que todas as crianças, neste caso, possam obter instrução e instrução educacional e agregar conhecimento. Portanto, isto é um futuro, quem sabe poderá aparecer isso. Eu desejava muito em que todas as crianças remotamente que estejam em zonas remotas consigam fazer. Desculpa? Eu estou ouvindo, desculpa. Segue? Ok. Desculpa, eu pensei que estavas a dizer alguma coisa. Não, o que eu estava a dizer é que a inteligência artificial possa vir ajudar de maneira a que todas as crianças
pá, isso é um sonho, acho que é um desejo de toda a gente, que todas as crianças possam ter um mínimo de ensino, mesmo que seja em zonas remotas ou com mais dificuldades. A inteligência artificial aí podia ajudar, porque pode não ter uma pessoa instruída para dar aulas de inteligência artificial, se calhar ajudaria em algo. Ok, não tínhamos um humano, mas ao menos tínhamos algo a dar, é melhor que nada. Acho que era uma ferramenta muito bem pensada, e acho que ao ser usado corretamente e eticamente, até pelos próprios alunos, neste caso, como nós já falámos anteriormente, iria melhorar a capacidade de aprendizagem, de conhecimento e de evolução cerebral no próprio aluno, se a mesma for usada corretamente, claro. E acho que isto era uma grande vantagem, instruirmos e vermos, conseguíamos pôr então a inteligência artificial integrada no sistema de educação, que era bastante ótimo isto, eu acho. O que é que vocês têm? Exato. Exato, e se a tecnologia está a evoluir e o sistema educativo tem que evoluir juntamente, né? Exato. E acho que o sistema educativo deveria continuar, ou ainda de forma melhorada, fomentar a curiosidade dos alunos e quererem que estejam constantemente a desenvolver, né? Exato. Para ter uma ideia, desculpa, Gonçalo, Força. aqui no Brasil tá a diferença, tá, o abismo que existe entre, vamos dizer assim, o Nordeste brasileiro e o Sul brasileiro é como se fosse continental, cara. Então, assim, a realidade dos alunos lá do Nordeste é uma, a realidade dos alunos do Sul é outra, a realidade dos alunos que estão lá no meio da Amazônia é outra. Então, a inteligência artificial, no meu entendimento, viria para não unificar, mas para especializar cada região dessa com as suas características e levar isso como conhecimento para os alunos. Não é? Exatamente. Sim, lá está, isso é muito importante. Nunca podemos esquecer que teríamos que usar como uma ferramenta e não uma solução, em que a interação humana e apoio emocional são fundamentais para o sucesso dos alunos, e a tecnologia deve ser usada como complemento e não substituição. Embora que eu diga, e volto a repetir, em certos casos muito específicos, falamos de miúdos mais carentes e de países bastante pobres, em que aí, se não houver a hipótese, ao menos que aprendam alguma coisa, nem que seja com a inteligência artificial, se a mesma chegar lá. Mas você falou bem, o nome já diz, é uma ferramenta, e uma ferramenta necessita de um humano, né? Mas só em casos muito específicos, assim como tu falou, poderia colocar apenas um tablet ou alguma coisa, levar alguma coisa para os alunos dessas regiões remotas, né, que tivessem acesso a isso, né? Mas, e já assim, agora, Gonçalo, diz-me só Então, uma opinião de tua parte, que é, mas para isto tudo, até correr bem, é preciso saber manobrar a inteligência artificial. Logo, os professores vão ter que estar mais abertos ao conhecimento, à instrução e aprender sobre a mesma. Correto? O que é que tu vês com bons olhos isso? Ou achas que na tua classe ou da parte de professores a maior parte aceitaria ou ia ser resistente ao mesmo? eu acho que isto agora ainda é tudo muito novo e muito abstrato e acho que talvez muitos estejam a ver com bons olhos, pois isto depende das mentalidades, né? E talvez outros estejam um pouco a ver com maus olhos e não se queiram debruçar sobre o problema, não queiram aprender e talvez estejam a ficar um pouco mais preguiçosos e estejam a querer ver isto como um problema e como uma forma de enganar nos exames ou nos testes. Pá, e li já li Isso notícias é sobre velho. isso que não, que não me deixaram contente, mas acho que é um início e nos inícios há sempre vozes que falam bem e há sempre outras que falam mal, né? E acho que as mentalidades têm que ser mudadas. eu acho Mas, que eles podem achar, assim, de repente, os professores
podem ficar com um pouco de medo, né, de serem substituídos, mas não é isso que vai acontecer. Vai ser extremamente necessário de professores cada vez melhor, né, Não, exatamente. E foi como o Cristiano falou, tu disseste bem agora, não podem ser substituídos, porque vai existir sempre a necessidade de interação humana e apoio emocional, que é muito importante. Uma máquina não tem a capacidade de ser ou de dar apoio emocional. Uma máquina é uma máquina não é uma pessoa. E isso vai sempre ser necessário, existir esse apoio emocional. Exato, e a crescer juntos e a cooperar entre os dois, e ao usar a inteligência artificial, nunca na vida usar diretamente e só, e apenas vomitar cá para fora, e não haver uma mão a moldar um pouco, né? Isso é muito importante, isso não há hipótese. Isto é o que eu tenho sobre a opinião da interação inteligência artificial / humanos. Exatamente, até porque também estamos a interagir, não é com adultos, as máquinas e adultos, estamos a interagir com crianças, ou jovens, adolescentes, e claro que é uma questão completamente diferente para o seu desenvolvimento da vida e necessitam dessa parte, desse apoio emocional e desse contacto. E outra coisa, eu acho que, assim, eu acredito, né, que vai precisar de muita informação dos próprios professores, né, da área pedagógica e tudo mais, para criar exatamente essas ferramentas direcionadas para a criança, né, como o Cris falou. Desculpa, a ferramenta é para adulto, né? Geralmente a inteligência artificial é mais usada em programas e coisas mais para adultos. E a linguagem da criança é diferente, a linguagem que a criança vai entender é um pouco diferente da nossa. Então, assim, eu acho que seria interessante, importante ter esse tipo de apoio, né, de conhecimento para criar. Sim, mas aí a inteligência artificial seria moldada para cada situação. Atenção, assim como a inteligência artificial já tem que ser moldada para a situação da indústria, para a situação da Web 3, está a ser usada para a parte de assistentes digitais e tudo. A inteligência artificial muda em tudo, nos carros e todo lado, ela tem que ser moldada para tudo. Logo aí, automaticamente, na educação, a inteligência artificial, o apoio que ia dar para os alunos, tipo com jogos didáticos, etc. e tal, seria de um tipo, e para os professores, sim, mais evoluída, de modo a que eles tenham tido a instrução para usar bem e depois integrar com a que os alunos usam. Acho que isso sim, isso tem que ser moldado a cada área, exatamente. Exato. Olha, e existem vários tipos de inteligência artificial que podem ser utilizados na educação. Né? Existe a aprendizagem da máquina, primeiro que tudo. Os algoritmos de aprendizagem da máquina podem analisar dados de desempenho dos alunos para adaptar o conteúdo e o ritmo de ensino às necessidades individuais. Era aquilo que eu vinha a falar no início. Identificar as potencialidades, identificar o caráter desse aluno e a personalidade. E depois, então, saber qual é a melhor forma que ele aprende e dar-lhe, então, essa oportunidade de aprender dessa determinada forma para potencializar melhor a sua aprendizagem. Depois temos o processamento da linguagem natural, em que os alunos podem interagir com agentes de IA que entendem a linguagem natural para obter um feedback imediato. E as ferramentas de visão computacional podem ser usadas para avaliar o processo dos alunos e identificar áreas que tenham dificuldade, né? Como, por exemplo, leitura de texto ou escrita. Exato. E os alunos ainda podem aprender também sobre programação e lógica, usando os robôs educacionais. E acho que essa deve ser uma área fascinante, né? Não só esta inteligência artificial também vai ser uma coisa nova, uma lufada de ar fresco, né? Imagina teres agora uns robôs na sala de aula educacionais que puderes interagir. Por exemplo, o que está a acontecer agora nas escolas do que eu vejo é os iPads. Por exemplo, aqui na Alemanha,
Vê-se muito, mesmo na escola básica, que é onde estou a educar, vê-se muito os meus miúdos terem acesso aos iPads. E isso é uma lufada de ar fresco. Quando é que nós tínhamos iPads? Nem sequer um computador no secundário, talvez. Tinhas um Era computador para a escola toda. Né? um caderno animado. Ou tinhas um computador. Um caderno também, um caderno e um lápis. Um computador, mas já estou dizendo na escola secundária, um computador para a escola inteira. Agora na escola básica tem por cada 2 alunos tem um iPad e estão a interagir, estão na rede. Imagina depois estás a fazer isso com um robô. É uma lufada de ar fresco. E acho que é uma cena não, né? Sim, e não só, eles aí também começam a agregar conhecimentos sobre o futuro, neste caso. Até podem agregar mais conhecimento, assim como continuo a dizer, que no sistema educacional teremos que, desde novos, inserir o ensinamento, nomeadamente a parte que eu já disse, a parte de controle emocional, de controle mental, a parte de literacia financeira, e agora estamos com a parte da inteligência artificial. Eles aprendendo isto desde raiz, desde novos. Isto só tem um resultado positivo a quem conseguir e de saber desenvolver-se mediante os anos, que é muito positivo. Porquê? Porque já vão estar perante o mercado, perante o mundo atual, não é? O mundo real deles, mas já sabem interagir melhor, já sabem, estão protegidos porque aprenderam, se calhar as áreas que querem evoluir vai ser para aquilo e não para o final o que é que foi imposto em casa ou até pelos amigos. Portanto, isto tudo são ferramentas em que eles também próprios podem desenvolver a sua personalidade mais independentemente e não sobre influências. E influência, às vezes, é mesmo o próprio sistema educativo. Exatamente. Observa-se isso daqui muito na Alemanha. Já na escola básica, já tem que eleger para que direção é que vão tomar. Porque aqui é diferente, funciona diferente do que em Portugal e penso que também no Brasil. Não existe um sistema educativo a partir do 5º ano, ou seja, depois da escola básica, igual para todos. Aqui existem 3 diferentes. Logo, ou seja, com 10 anos, tu já está a existir uma pressão enorme sobre ti, que vem de casa e que vem do sistema educativo, para que tu já estejas a escolher qual é a direção e tens de ter notas para depois seguires aquela escola. São 3 escolas diferentes. Mas seria agora complicado, é outro tema. Era só para vos dizer, para completar esse raciocínio do Cristo. Exatamente, e é mesmo assim. O problema também é que a própria escola está tão retrógrada, neste caso, em que chegam ali, por exemplo, se nós já assistimos ao nosso filho mais velho, o que é que ele passou, automaticamente sabemos o que é que vai acontecer num outro filho mais novo. Aliás, os livros até às vezes servem de um para o outro. Portanto, não se vê aqui uma evolução. E neste momento, ao introduzir a inteligência artificial, ao introduzir a tecnologia e fazê-los ser mais didáticos, fazê-los mais independentes, mais autodidatas também, eles vão desenvolvendo-se a si mesmo. E isso é muito importante. Mas eles não estão sozinhos, têm ali uma ferramenta poderosíssima em que podem fazer o moldar e atingir o seu futuro consoante ele o desejou e cresceu. Acho que isso é muito importante, saber usar. Atenção, é sempre importante dar educação de modo a saber usar eticamente e tudo. Isso é muito importante, porque é uma ferramenta muito, muito poderosa. E a partir daí é deixá-los desenvolver-se sozinhos, porque acho que estamos num século em que não vamos ter que dizer tu vais para aqui, tu vais para aqui. Não. Deixem-nos desenvolver, deixem-nos ver o mundo com os olhos deles. Com esta ajuda, ainda melhor, porque vão ter mais acesso ao mundo exterior. Logo e por fim, eles saberão mais especificamente em que área é que irão se desenvolver e no futuro, se conseguirem trabalhar nessa área, serão muito mais felizes. E eu acho que aí vocês concordam comigo. Eu concordo. E isso, resumindo, aproveitando as potencialidades que cada criança tem, né? Que, como a gente sabe, uma é mais indicado para, quero ser médico, quero ser engenheiro, né? E assim, e de acordo com o que eles mais gostarem ou tiverem mais habilidade, né? A própria inteligência artificial vai levar esse caminho, mostrar esse caminho para eles. Exato.
exato. É mesmo assim. E pronto, entretanto vamos terminando, mas eu gostava de dizer que, pá, isto também estamos a falar dos alunos, mas acho que também será uma ajuda imensa aos professores para agilizar os seus processos de aulas, de avaliações, de preparação de parte administrativa, porque, pá, tudo. Porquê? Porque eu tenho a noção que os professores não é só chegar à escola e dar aulas. À Não, parte com certeza disso, não. exatamente, eu já trabalhei numa escola, o Gonçalo dá aulas, a tua mulher, Marcos, também. Resumindo e Isso. concluindo, eles muitas vezes chegam em casa e têm que continuar a trabalhar porque na escola não o podem fazer. E acho que com a integração da inteligência artificial no sistema educativo, os professores terão mais tempo para si mesmos, mais tempo para a família e libertarão uma carga, neste caso, de cansado, uma carga emocional, todas as bases, das costas. Eu acho que seria um alívio até para os professores começarem a usar estes sistemas de inteligência artificial de modo a poderem ajudar para terem tempo para eles, para depois também no outro dia estarem muito mais despertos, muito mais alegres, mais contentes com aquilo que fazem, para ter mais tempo para as crianças. Eu acho que é um ponto Cristian, importante. disseste muito bem, Cristian, e só queria adicionar só uma coisa: só o facto de, através da inteligência artificial, eles conseguirem conhecer realmente a personalidade e o caráter dos alunos que têm em frente a si. Imagina, agora, sem inteligência artificial, só vão começar a conhecer passados 2, 3, 4 meses. Mas eles têm à frente de si 20, 25, às vezes mais alunos. Exatamente. Agora, tudo ao conhecer através desta tecnologia, logo os alunos. Isso é logo uma descarga emocional e logo um facilitismo, não? Que está a ser dado aos professores. Para mim, na minha opinião, espetacular. Eu acho que na integração de inteligência artificial do sistema educacional, acho que a primeira parte seria na parte neste caso, de formação dos professores e os professores testar e começar a testar e a desenvolver antes de a mesma passar aos alunos. Isso é muito importante. Ah, com certeza. Com certeza. Eu acrescentar só uma coisa. Eu vou te dar um exemplo da minha esposa, Sim, tá? sim. Ela é professora do município aqui no Rio de Janeiro, né? E ela trabalha em comunidade carente. Então, a turma dela geralmente tem em torno de 20, 30, 35 alunos, né? Epa, Todos, pois é, todos eles muito carentes e tudo mais. E além disso, tá? As turmas ainda são mistas, que ainda tem crianças com deficiência intelectual, criança no espectro autista, né? E não tem não tem nenhuma outra sistema próprio. pessoa. Não tem nenhuma outra pessoa. Ela tem que se especializar naquilo, tá entendendo? Que o certo Exatamente. teria que ter um tutor, alguma pessoa para ajudá-la. Não tem. Então, assim, eu creio que com a inteligência artificial, essas deficiências, não vou nem botar como deficiência, mas me fugiu a palavra agora, seriam Incapacidades. seriam superadas de forma específica para cada aluno, né? E seria, pô, Exatamente. maravilhoso, seria uma maravilha isso, cara. Pô, acredito que daqui a alguns anos isso com certeza vai estar acontecendo. Mesmo para os alunos com necessidades especiais, a interação com a inteligência artificial iria ser mais benéfica para ele mesmo. E para o professor também, de modo que se não sabe interagir, mas a inteligência artificial já lhe deu uma avaliação sobre, o professor imediatamente consegue avaliar como deve proceder, logo o conhecimento adquirido pelo professor é muito mais rápido, muito mais imediato, em que depois consegue interagir melhor com o aluno, por exemplo, neste momento de carência mais especial. E isso faz toda a diferença, porque senão os professores têm que tirar formações de várias áreas, de várias carências especiais que as crianças tenham, e eles têm que ser formados para interagir com todos e diversificamente. Mas dentro de cada um, eles também, como as crianças com necessidades especiais e sem necessidades especiais, todos são diferentes. E todos precisam ou mais disto ou menos aquilo. E aqui, com esta interação, quer aluno, professor, professor-aluno e no meio inteligência artificial,
seria muito mais rápido, muito mais eficaz, toda a gente seria mais feliz e a educação chegava mais corretamente ao seu destino final. É o que eu tenho. Acho que estamos todos de acordo que a inteligência artificial na educação será, no futuro, uma mais-valia para todos. Eu acho. Seja para os alunos e seja para os professores, não é? Exatamente. Muita coisa. Vamos começar passo a passo, não é? Por patamar, mas acho que deveríamos começar, pelo menos. Mas isto é a minha humilde opinião, que não vai tocar em ponto nenhum, infelizmente. E pronto. Excelente. Não sei se tem mais alguma coisa a adicionar. Não. Eu acho que tocamos nos pontos sensíveis, fomos diretos, partilhamos, acho que todos a mesma opinião. E pá, fantástico. Acho que Mais uma vez. podem deixar, caros ouvintes, deixem os vossos comentários nos comentários. E epá, isso ajuda-nos, nem que seja crítica construtiva é sempre Sim. é sempre bom para alguma informação que nós não tenhamos passado, que as pessoas queiram acrescentar alguma coisa. Eu acho interessante. Ou que queiram que seja desenvolvido, também não há problema nenhum. Exatamente. Subscrevam o nosso canal, ajudem-nos a crescer e a chegar a mais pessoas e a que estas pontes interpessoais e a que o conhecimento chegue a todos, né? Porque a gente está aqui a partilhar, isto é livre, fazemos de bom agrado e de graça. Vamos fazer que isto chegue a mais pessoas. Pá, da minha parte, agradecer também ao Christian e ao Marcos por mais uma excelente sessão de conhecimento. Isto é sempre espetacular. E até à próxima. É mesmo assim. Epá, obrigado a todos que estão a ouvir. Subscrevam o canal, deixem like, comentem. Não se esqueçam, à segunda-feira, às 9h30 de Portugal, temos sempre o nosso Space no Twitter. Apareçam por lá, é sempre instrutivo, mas de uma maneira diferente. Se querem acrescentar alguma coisa ou até esclarecerem alguma coisa, estejam à vontade. Nós estamos sempre aqui presentes no que pudermos e se pudermos ajudar, fazemos isso com todo o gosto. Fazemos isso sem nenhum interesse financeiro. Fazemos só porque gostamos de ajudar o próximo e, na minha maneira de ver, às vezes monetariamente não é a principal causa, mas se conseguirmos passar o conhecimento e esse mesmo conhecimento for integrado por alguém, já é uma mais-valia, já sinto mesmo o coração cheio. Da minha parte, agradeço a todos, agradeço a vocês os dois. Epá, estejam em paz, em harmonia, aprendam a viver e sejam felizes. Eu quero desejar boa noite para todos, né, agradecer a presença de todo mundo aqui que para um pouquinho, tira um pouquinho do seu tempo, né, para ouvir a gente e convidar, né, como o Christian falou, né, às 9h30 de Portugal, às 6h30 aqui do Brasil, né, 6h30 do Brasil, às segunda-feiras no Space também, qualquer assunto que quiserem complementar alguma coisa, lá a gente pode até estar pessoalmente para tirar essas dúvidas também, entendeu? Muito obrigado a todos e um grande abraço.